tudo isso, já que o foco é o São Paulo, entre todos que vocês conhecem, o maior campeão internacional do Brasil, quem é? Eu não acredito! Não, é importante reconhecer. Eu entendo que os últimos 10 anos são realmente tristes, mas se o futebol é cíclico, como o André se orgulhava ou tinha ódio do São Paulo quando ele era jovem, ficava na fila, etc., a gente só pode acreditar que tem que melhorar. Acredite, se quiser. Tenho que admitir, um dos primeiros jogos que eu tenho lembrança como palmeirense foi a semifinal de 78, já em 79, que o Serginho faz um gol na prorrogação. O empate era nosso, pior é isso, né? Aquele gol do Serginho aos 13 do segundo. Imagina se hoje ser eliminado num clássico aos 13 do segundo tempo na prorrogação. Vai ver o São Paulo, inteiro para cima do Palmeiras. Tentou conduzir Getúlio. Vai jogar lá pro meio. Serginho tocou, Gilmar na gaveta. Mas tem pior, cara. Tem uns 6-2 do Mário Sérgio fazendo gol de calcanhar. Tem uns 5-1 no Pacaembu. O jogo de infância que eu mais chorei por ter perdido foi aquele que o Neto fez o gol por baixo das pernas do Zete, em 87. 3-1 na semifinal do Paulista. O Miller estava possuído, cara. Eu nunca vi alguém jogar... Aliás, falar a verdade, cara, o Edmundo eu adoro o Romário, o Zico é o melhor jogador que eu vi jogar. Mas vou falar para vocês, cara, um dos caras, para mim, o cara que eu considero imarcável chama-se Miller, cara. E aí, quando ele juntou com Raí, Cafu, eu lembro da final de 92, como a gente queria ganhar aquilo, cara. Nossa, como doeu aquilo. Mas não dava para ganhar daquele time. Não dava para ganhar daquele time. Difícil. Qual que é o estilo do São Paulo, Costa, que você acha que tem que ser? Tem que fazer o do Muricy, 3 zagueiros, porque todo time, né, tem o seu estilo. O Corinthians tem um estilo, o Palmeiras tem o seu. Qual que é o estilo do São Paulo e qual que você acha que deve ser, Costa? Pô, cara, não tem uma pergunta mais fácil? Né? La pergunta? Eu acho que uma coisa que o Aguirre conseguiu, o São Paulo em 2016, 2017 resolveu tomar uma quantidade de gols em tudo quanto é partida que tradicionalmente não tomava. E eu acho que o Aguirre no primeiro turno conseguiu montar um sistema de defesa com, sei lá, dando mais oportunidade para o Bruno Alves e o Arboleda, uma defesa um pouco mais segura. Eu acho que, considerando, não acredito que o São Paulo fará grandes investimentos, voltará grandes craques, etc., porque a gente não tem um banco que pague nossas contas. Então, considerando essa restrição, eu acho que precisa fortalecer o esquema de jogo defensivo para depois poder pensar em apostar em alguns moleques, como esse Elinho, que fez 2 ou 3 partidas boas, mas depois sumiu, deixar o Luizieiro jogar mais, se é que ele vai continuar no time, porque já tem boatos que ele vai sair. Então, eu acho que precisa fortalecer mais o esquema mais Muricy, com um pouco do Aguirre, mais defensivo, para sustentar um pouco, até para poder ganhar um pouco de condição emocional, porque o São Paulo viveu uma fase que tomava um gol, parecia que o jogo tinha acabado, independente se fosse 10, 15 ou 20 minutos, e segurar um pouco mais na defesa, dar uma condição melhor para o time. Vamos ver, não é o que o Jardine tem falado, ele gosta muito de ser ofensivo, mas talvez eu acho que dê uma segurança melhor. Acredite, se quiser. Costa, você vai falar o seu maior jogo contra o Corinthians, o seu maior jogo contra o Palmeiras. E depois nós falamos do nosso maior jogo contra o São Paulo, tanto de Palmeiras como de Corinthians. Se o André já tiver o dele, maior jogo do Palmeiras contra o São Paulo, ele fala para o Costa pensando nos 2 dele. O que vocês
Não, contra o Corinthians é fácil, né? A final do Paulista de 87, que foi 3-0 com 3 gols do Raí. 91, desculpa. Estava 91. No estádio. Realmente um jogo marcante. Recolheu o garotão, bateu, não apareceu bem no jogo. Lindo passe para o Raí, 3, ele abriu brecha. Raí desceu, olhou, vai bater pro gol! Eu me lembro de uma outra partida de São Paulo e Corinthians, que o André estava no estádio comigo. Já contei isso. Que estava chovendo, era a época da música da Ivete Sangalo. Arerê, etc. E o São Paulo ganhou, que o França fez um gol também, foi a final do Campeonato Paulista. E a gente estava saindo do estádio, alguém gritou assim, puta, eu acho que tem algum palmeirense aqui, cara. Nossa, o André olhava pro lado assim, cara, aquela muvuca saindo do estádio, e era verdade. Então, acho esses dois jogos contra o Corinthians tem o terceiro são também, bem marcantes. Eu estava junto com você, cara, que você deve agradecer. Estávamos juntos naquele jogo que o Dida pegou 2 pênaltis do Raí. Esse tá verdade. Boa, André. Esse doeu bastante. Contra o Palmeiras, não, pra mim, não. cara. Vai falando aí que eu vou pensar no contra o Palmeiras. Eu vou só lembrar de uma história, até que você pense contra o Palmeiras, desse dos 3-0 que você citou do Raí contra o Corinthians, 91, porque o ano anterior o Corinthians tinha sido campeão brasileiro em cima do Corinthians, do São Paulo, gol do Tupanzinho, e aí no primeiro jogo, que foi o 3-0 do Paulista, porque foi logo na sequência, foi 6 meses depois, né, em 91 foi Palmeiras, Corinthians e São Paulo de novo. E a torcida do Corinthians, eu não estava nesse jogo, mas um amigo meu estava, nos 3-0, falou que a torcida do Corinthians cantava recordar é viver, Tupanzinho acabou com vocês. E aí, no segundo jogo, Corinthians e São Paulo, a torcida de São Paulo gritava recordar é viver, o Raí acabou com vocês. E aí tivemos que engolir. E eu estava no segundo jogo, eu estava no segundo jogo no 0-0, nem sei que sabe que eu fui nesse jogo também, choveu bastante também. No segundo, choveu na hora do jogo. Na hora do jogo. Tomou aquele sol 5 horas. Pô, mas vamos falar o que é real, hein, cara? O futebol em São Paulo de 90 até 94 foi muito legal, né, cara? De 90 principalmente. Eu acho que não, o futebol era legal. Para mim, o maior São Paulo e Palmeiras, tem 2 que são... eu estava lá, que eu já contei aqui um monte de vezes, aliás, é o que eu vou contar com mais detalhes na próxima, que é a vitória 3-2 no Paulista de 94, que é o dia que o Senna morreu, né? Eu estava lá. Eu tinha ingresso e não fui no jogo. Então, mas eu nunca fui um grande fanático por Fórmula 1, mas confesso, eu vou falar isso com mais detalhes, dirigir até o Morumbi aquele dia, acho que todo mundo que pegou o carro naquele dia deu uma tremidinha, assim, né? Porque as duas torcidas, né? Cantando... As duas torcidas cantando. Mas eu acho que o jogo mais legal para o palmeirense foi o de 93. O gol primeiro do Edmundo, brasileiro 93, no mundo, e o César Sampaio fez um gol que nem ele sabe como é que ele fez aquele gol em cima do Zé. Mas por que eu digo isso? Aquele chapéu do Alex machucou também, né? Não, então, e eu tava lá também, aquele chapéu do Alex, eu lembro bem. Aquele menino fora do campo, Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também. Ele tocou para ele, Christian de primeira para Alex, dominou, fintou, que golaço! E bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Chapelou a 3, aniversário, chapelou, Rogério Ceni tocou pro fundo do gol. Gol do Palmeiras! Alex, camisa 10! Um gol para enfeitar o futebol! Fantástico, sensacional!
O meu jogo contra o São Paulo é o 3-1 em 82, contra o São Paulo no Morumbi. Eu estava lá, e aquele jogo eu fui no vestiário, depois do jogo, eu contei a história para o André, e eu simplesmente vi a galera no vestiário, Sócrates, Zenon, Birubiru. Então, aquele jogo foi inacreditável. E eu estava com uma certa raiva do São Paulo, porque o Corinthians poderia ter ganhado o turno, e eu fui naquele jogo do 3-2 para o São Paulo, no último jogo do segundo turno do Paulista. Um domingo antes. O Corinthians ganha aquele jogo e estava 2-2 até o finalzinho, e aí o São Paulo fez 3-2, eu era moleque, uma galera na minha frente de São Paulinos que invadiram da geral, invadiram a numerada onde eu estava, o Cativo, não lembro, e ficaram cantando o hino de São Paulo na minha frente. Eu não enxergava o jogo ali, eu estava achando que ainda podia virar, e eu fiquei mal, chorei aquele dia. Então 3-1 na sequência, na semana seguinte. Aliás, era aquela época que o Palmeiras só ficava assistindo, né? Que pena. E o outro jogo do Corinthians São Paulo, que na verdade é um jogo que não vale nada, mas eu já falei para o André desse jogo uma vez, que é um 3-3, Corinthians São Paulo em 87. Do Everton, né? Gol do Everton, do Birubiru. Eu estava nesse jogo, o Corinthians ficou em penúltimo lugar no primeiro turno do Campeonato Paulista, e aí no segundo turno começou a ganhar de todo mundo, ganhar, aí pegou o São Paulo, estava perdendo 3-1, aí o Birubiru faz 3-2, o Everton faz 3-3, a torcida corintiana estava enlouquecida, e eu fui com os São Paulinos, assim, o Corinthians parecia que tinha ganhado um campeonato, cara, por empatar naquele jogo, né? E a torcida de São Paulo parecia que tinha caído para a segunda divisão, que eles caíram em 90, né? E quem ganhou a final daquele ano? Se eu não estou enganado, foi São Paulo, 87, se eu não estou enganado. Final do Brasileiro de 90, eu estava no estádio, com o gol do Tupanzinho. Eu lembro a torcida do Corinthians encher, assim, 3 gomos com a polícia mexendo a corda, uma coisa que eu nunca tinha visto. Já tinha visto encher 1,5, assim, encher 3 gomos, tipo assim, 10 minutos. Parecia formiga. Uma coisa impressionante. Eu estava lá também. A coisa do Palmeiras e São Paulo, assim, um grande jogo que eu lembro, acho que foi, se eu não estou enganado, a semifinal ou a quartas de final da Libertadores de 2005. Não, o Cicinho, oitava. Não, o Cicinho fez um gol no Palestra Itália de perna esquerda do meio da rua. Um gol que depois eles falaram assim, não, é impossível fazer. Ele fez um logo depois contra o Corinthians. 5-1. Que foi 5-1 também. Era uma daquelas fases importantes. Insuportáveis. Acho que assim, aquele 3-1 que o André falou do Zete, que o Neto jogava no São Paulo também, é uma partida que eu lembro bem. Eu acho que são as duas principais, assim, que... Ultimamente, essa rivalidade que o André comenta, eu sinto a mesma coisa, entendeu? Contra o Palmeiras. O ano passado eu estava aqui em Milão já, quando a gente ganhou no Brasileiro, para mim já tinha sido uma vitória. Ganhamos 2-0 no Morumbi. Eu assisti, estava no hotel aqui sozinho, foi em maio, se não estou enganado, São Paulo ganhou 2-0. Um gol do aquele centroavante. O ano passado? O ano passado. No Brasileiro. Foi o Prato. Exatamente, que está no River. Exatamente. Então, são vitórias mais recentes. Chega de Palmeiras perdendo o Morumbi, né? Acabou esse papinho, né? Aliás, a gente conseguiu esse ano, né, cara? Davidson. A gente conseguiu, depois de 17 anos, bons tabus. 16, mas o maior tabu entre nós, vocês ficaram 27 anos sem ganhar do Palmeiras em Campeonato Brasileiro. Isso vai ser difícil bater. Posso só me despedir do meu ilustre irmão São Paulino, dizer que eu não fico com dó e triste com a situação do São Paulo, porque é o seguinte, a gente tem dó, a gente fica puto de quem realmente a gente respeita, de quem a gente admira, teme, assim, de alguma coisa. O São Paulo não é exatamente isso, sabe por quê? Porque torcer pro São Paulo, cara, tem a mesma graça de dançar com a irmã no baile.
O São Paulo é grande como sempre, como vocês gaguejaram na resposta do maior campeão intercontinental, continuamos sendo nós. Vamos continuar apostando que o São Paulo possa fazer um 2019 ilustre, que vocês continuem brilhando com essa iniciativa. Obrigado. Bons novos assuntos. Se não tem pauta para discussão para o próximo tema, por que não, se o Campeonato Brasileiro tirou o maior vexame da história do futebol brasileiro do grande técnico Filipão? Fica aí uma boa pergunta para vocês. Porque até agora estou com ele engasgado de 2014. E 2018 é o Neymar. É um por ano. Tô tranquilo, cara. Um por Copa do Mundo. É isso aí, isso aí. Valeu, Costa. Um grande abraço. Para finalizar aqui, eu diria que a nova geração aí quer dizer que o São Paulo tem só um título mundial. E eu vou passar um paninho aí. Quem viu 92, 93 não pode falar isso, porque não é verdade. E o São Paulo é tricampeão mundial. Isso aí. Mas cuidado que tem. Time que só tem um mundial é o Palmeiras, tem razão. Sim. Pinga, né? Então, isso eu não posso deixar batido. Isso a gente é obrigado a reconhecer. Isso não pode. Você está querendo que a gente reconheça que você tem 2? Pode esquecer. Eu tenho 2, eu não preciso que vocês reconheçam. Afinal, a gente beleza, nunca deixou de falar do nosso. Os caras nunca falaram. Aliás, vocês têm que agradecer o Diego Souza, né? A gente falou do Diego Souza por aí, né? Tem que agradecer para ele até hoje. O Neymar também. Não, o Diego Souza é nosso. Vai pro Corinthians ano que vem, quem sabe, né? Sobe o letreiro aí. Pessoal, tchau, até mais. É isso aí. Valeu, tchau. Um abraço, valeu. Eu sou soberano!